Oi pessoal, tudo bem? Quem está falando é Tiago Rodrigues, eu sou psicólogo, né? E pós-graduado no transtorno do espectro autismo, voltado à inclusão social e à educação, certo? O que seria o transtorno do espectro autismo? O próprio nome já está dizendo transtorno, ou seja, é uma criança que funciona diferente, é um cérebro que funciona diferente. E por que espectro? Espectro porque são várias observações que se faz, né, na criança X ou na criança Y, que para se chegar ao diagnóstico de autista, certo? É isso. Agora, o que fazer para tratar essa criança? Primeiro, assim que os pais observarem que o seu filho não olha nos olhos, brinca sempre sozinho, tem aquela dificuldade de interação com as outras pessoas, que o problema do autista é o problema de relacionamento, né? De se socializar, de conversar com a outra pessoa, certo? Se os pais notarem essa recusa, movimentos estereotipados, assim com as mãos, fazendo assim ó, com as mãos, andando na ponta dos pés, seletividade alimentar, né? É um sinal que essa criança pode estar acometida do espectro. Ponto. Como tratar? Se descoberto o quanto mais cedo possível, melhor. Na faixa, os pais vão começar a notar que a criança não segue com os olhos, com esse problema todo, a partir dos 2 anos. Acho que 2 anos já dá para perceber que aquela criança ela não evolui, ela não flui como as outras, né? Que ela tem essa dificuldade de se relacionar com o outro, ainda não balbucia, não fala babá, tatá, naná, para depois ir desenvolvendo uma palavra inteira como mamãe, papai. Ao perceber esse atraso na criança, os pais devem encaminhá-lo primeiro ao neurologista, depois psiquiatra e começar aquele tratamento, né, multidisciplinar, multiprofissionais, que é psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Aí vocês me perguntam: Tiago, mas da onde vem o autismo? Por que ele acontece? Como é? Como não é? Então, o autismo, ele se faz o diagnóstico desculpa, através da observação, como essa criança interage socialmente. É assim, ponto. Aí vocês me perguntam: mas você falou de neurologista, então existe um exame que faça, que descubra se a criança tem o autismo ou não? Não, não existe esse exame. Quando eu peço para levar a criança no neurologista, no psiquiatra, é porque assim, ela pode ter alguma comorbidade que está impedindo essa criancinha de se comunicar. Que aí eles entram com medicação para que se acerte o que não está ocorrendo, o fluxo direitinho do seu desenvolvimento, né, do cérebro, o problema lá. Ponto. E também
Nos casos 3, porque o autista ele é dividido no nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, leve, moderado e mais grave. Se é um nível mais grave, da criança muito agitada, grita por qualquer coisa, então ela precisa de uma medicação para que ela se situe, no que deve ser feito. O foco, a questão do foco, a questão de hiperatividade, hipersensibilidade, para o psiquiatra é nessa finalidade. Ponto. O psicólogo, o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, bom, o nome já está falando, né? A fonoaudióloga vai ajudar a criança a desenvolver essa fala. Essa fala que já era para estar imitando, né, os outros, e por ter um cérebro, um funcionamento cerebral diferente, essa criança não está evoluindo. Ela vai tratar da fala, né, com todas as técnicas que se devem ser feitas. Ponto. Isso é uma coisa. Terapeuta ocupacional vai tratar com relação do equilíbrio, a questão da interação com o psicólogo também, que a gente pode colocar duas crianças juntas e trabalhar, ver como é que elas funcionam juntas, para depois, quando ela for inserida na escola, para ela ir se familiarizando com o todo, né? Trabalha mais nessa parte. O psicólogo, a minha função é ensinar a criança e os pais no set terapêutico, fazer uma simulação como se eu tivesse na instituição, como se eu tivesse numa escola, como se eu fosse o professor dessa criança. Então lá, o que a gente vai apresentar para essa criança? Cores, brinquedos, desenhos, sabe, para estimulá-la. E falando o nome de cada coisa, uma coisa por vez, ensinando ela a organizar, ela tirar e colocar o sapato, guardar as coisas, conhecimento de cores, enfim, eu estou preparando essa criança para que ela, na escola, ela consiga se situar com as demais e, claro, com certeza, a pedagoga, ela tem esse papel importantíssimo, porque não adianta nada o pai levar na clínica, fazer todo esse acompanhamento com todos os profissionais, médico, terapeuta disso, terapeuta daquilo. Se não houver ajuda em casa e na escola, essa criança não vai para frente. Porque nós, profissionais de saúde, nós temos um limite. Agora, quem cria é pai, e os pais têm de fazer a rotina em casa. Agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Por que está chorando? Ter paciência, mostrar as coisas, fazer com que a criança aponte o que ela deseja, estimular a fala, papai, mamãe, uma palavra por vez, não ficar comparando a criança com outra, até porque mesmo o autista em si, cada autista é um. Eu atendo várias crianças e cada uma tem o seu jeito. Por quê? Porque cada ser humano é único. Cada um tem sua história, cada um tem sua família, tem sua criação, tem umas que os pais educam de uma melhor maneira, tem pai que não está nem aí, enfim, e assim vai se formando esse serzinho. O segredo, gente, é muita estimulação, comprometimento dos pais, dos professores, e claro, dos profissionais da área da saúde,
que eu citei aqui no início do vídeo, né? As meninas, eu falei meninos, né? No caso das meninas, é igual, o tratamento é igual dos meninos, a toda aquela estimulação e coisa e tal. Ok, ponto. Com relação às meninas, é o seguinte: os meninos, eles precisam ser colocados para fazer aquela interação. A menina, ela por ser mulher, ter o cérebro feminino, claro, né? Ela tem ela vai chegar perto das outras meninas ou dos outros meninos, enfim, naturalmente. Só que mães, vocês têm que ficar de olho nas suas meninas. Por quê? Porque elas são inocentes e elas podem ser vítimas das outras crianças, ou, se ela for uma adolescente, dos outros adolescentes, cometendo até crimes ou fazendo coisas indevidas por ser inocente. O autista, eles não, os autistas, né, todos, muitos não têm aquela noção do sentido figurado, eles não têm aquela malícia, então ela precisa ser ensinada. Bom, não só ela, como eles, os meninos autistas também, eles precisam ser ensinados. Eu tenho um menino que ele é tipo A, o tipo 1 que eu atendi, ele é super inteligente, né? Já é até um rapazinho, não vou citar o nome, claro, né? Porque vai ver, ele até ver o vídeo, aí dá, né? Por questões de uma responsabilidade também profissional, né, gente? Mas quando eu estou conversando com ele e eu falo alguma coisa no sentido figurado, ele me pergunta: não, mas o que você está dizendo? Eu não estou entendendo o que se trata disso, né? Aí eu explico: não, isso é uma expressão, eu falei assim, mas eu quis dizer isso, você entende? Então, as meninas e os meninos também, eu digo as meninas porque vocês têm que ficar de olho nelas. Os meninos, eles são colocados lá e vocês já ficam de olhos. As meninas, por elas irem, por elas mesmo, vocês podem achar que está tudo bem, e não está tudo bem. Às vezes elas estão sendo chacota, estão fazendo coisas indevidas por maldade das outras crianças ou das outras adolescentes, ou sofrer até Deus o livre guarde, um abuso moral, sexual, enfim. É isso. Essa é a diferença da menina. A menina você tem que ficar de olho, porque ela pode concordar com tudo que está se falando naquela roda, só que ela não está entendendo nada. Então, para não ficar feio para ela concorda, ou ela assume uma postura como se ela entendesse, mas na verdade ela está se prejudicando. Ela entende uma ou outra coisinha, mas ela não entende o todo. E o pessoal não vai ter essa paciência de ensinar direitinho como é, como não é. É isso, gente. Essa é a dica que eu queria falar para vocês. Agora, como surge, né, o autismo? Ele, assim, tem estudos, não se sabe o porquê que o autismo ele acontece. O que se tem são estudos, mas não é nada comprovado. Ou a mãe teve uma má gravidez no período gestacional, ou teve sangramento, ou teve múltiplos, uma gravidez de gêmeos, trigêmeos, enfim, ou teve uma gravidez complicada, problemas psicológicos também, briga com o marido, enfim, tudo isso pode ter, não estou dizendo que pode ter influenciado casais acima de 40 anos, tanto o homem como a mulher, também pode desencadear, mas isso são hipóteses. Nenhum exame que a criança for fazer vai falar lá: eu fiz o exame e deu autismo. Não. O autismo se descobre
por observação. É um conjunto de fatores que se chega a um diagnóstico. É isso. E o segredo para se tratar essa criança autista é o que eu já falei aqui no vídeo: estimulação, paciência, amor e colaboração dos pais, principalmente, dos professores e da equipe de saúde. Certo? É isso, minha gente. Um beijo, fiquem com Deus e cuidem dos seus pequenos. Tchau!